Oi, gente! Vai começar agora mais um capítulo da série Atendimento dos Deuses. E hoje eu vou explicar sobre o porquê. Para um pouquinho, existe um gatilho mental chamado porquê. Mas as pessoas não explicam se é porquê com acento, se é porquê sem acento, se é porquê junto, se é porquê separado, porque tudo muda. A gente escuta aí na internet as pessoas explicarem sobre o gatilho mental por quê. Eles explicam até, vão lá, dão explicações, mas aí fica uma interrogação, por que até ele tá me explicando aquilo? Tá, no atendimento dos deuses, eu vou te explicar, dar explicações. O porquê entra aqui como uma resposta, mas ao mesmo tempo como uma pergunta. Aí você vai me perguntar, Vini, por que você está me explicando isso? Porque você vai vender mais. Mas basta esse porquê? Não basta. Porque a palavra porquê está aqui, olha. E acontece um processo em nossa mente quando você pergunta o porquê e quando você explica porquê e isso está acontecendo assim, assado. Vamos lá, você vai entender melhor tudo isso. Eu era pequeno. Meu pai, sabe aquele... Pense aí, vamos lá, meu pai era assim, ó. Eu falava alguma coisa pra ele e tinha que ser sempre do jeito dele. Aquele jeitão autoritário de pai, o pai das antigas, né? Que ele bota uma coisa na cabeça e tem que ser do jeito que ele quer. Mas eu nunca me contentei com as respostas do meu pai. E eu incomodava muito ele mesmo. Porque eu sempre perguntava pra ele por quê. E ele me... Porque eu quero. Ele é assim que ele me respondia. Tudo era porque eu quero. E... aquilo não me bastava. Eu precisava saber mais. Que nem uma criança, sabe? Quando a gente é pequeno, que a gente pergunta um monte de porquê. Só que a palavra porquê, ela me seguiu por toda a vida. E hoje, depois de estudar um pouco mais aprofundado, por que a palavra porquê tem tanto sentido no momento de uma venda? Porque, ó eu aqui, ó. Porque o cliente... Igualmente a mim, né? Como criança, e você também, a gente sempre se questionava. A gente sempre questionava as coisas. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E eu fui crescendo com porquê, porque eu não aceitava do meu pai aquelas respostas. Então, eu descobri uma fórmula do meu pai se aprofundar mais na resposta. Quando ele estava fazendo alguma coisa, trabalhando em minha casa, eu perguntava, por que, pai, você está fazendo isso? E a resposta dele é assim, porque tem que ser assim, porque é assim que dá certo. Então, às vezes eu tinha uma ideia para ele e a minha ideia vinha como uma pergunta, assim, pai, por que o senhor não faz isso assim, assado? Então, na cabeça dele, a palavra porquê gerava aí, sei lá, um bloqueio. A resposta dele era quase a mesma. Porque eu quero, porque sim. Porque tem que ser assim. Porque é assim que dá certo. Ele não me respondia. Então, eu, de lá de trás, eu venho preparando um porquê seguido do porquê separado da pergunta e um porquê junto de resposta. Eu perguntava para ele e eu mesmo já respondia a ele. E eu descobri que meu pai me dava mais atenção. E eu falei assim, caramba, esse porquê é a solução da comunicação com meu pai. Então eu falava assim, pai, por que o senhor não prega, não coloca esse prego nessa posição? Porque quando o senhor bater, tenha certeza que ele vai atravessar, vai até o outro lado e assim a madeira vai se fixar muito melhor da forma de como o senhor colocou. Ou seja, eu fazia a pergunta e eu mesmo dava a resposta. Isso seguiu na minha vida, veio na minha vida profissional. Olha, eu tenho certeza que a maioria dos projetos que eu apresentei, eu trouxe o porquê como pergunta e o porquê como resposta para apresentar um projeto ao cliente. E eu tinha resultados positivos? Claro que sim, porque eu explicava. E a base do gatilho porquê está na explicação que é dada. Porque desde pequenininho a gente tem esse porquê na cabeça. E quando você fala a palavra porquê, você aciona na mente do outro alguma coisa ali. Porque se você não der explicação, aí que tá, tem várias crianças que crescem dessa maneira. Eu
Ainda bem que eu questionava e eu queria ir mais profundo na resposta, porque senão eu ia me acostumar do jeito que o mundo era. Eu não me perguntava por quê. Por que isso? Eu comecei a perguntar tantos porquês que eu queria saber por que o sinal fica fechado para mim 5 minutos e fica 3 minutos aberto para o outro. Então eu comecei a desenvolver as respostas, né? Por que uma pessoa que controla o sinal, a sinaleira, né? Ele deve morar naquele prédio ali. E é por isso que ele resolveu colocar menos minutos para ele, porque ele passa rapidinho e eu tenho que esperar 5 minutos para ir para minha casa, que é uma rua perpendicular. Eu comecei a me perguntar para entender como poderia as inúmeras respostas que isso poderia dar. Então, é como você planejar apresentar um projeto para o cliente, de tanto você perguntar ali o porquê daquilo, você vai encontrando milhares de respostas e na hora que você vai apresentar para o cliente, você tem uma resposta na ponta da língua, já ali, olhando para ele, vendo a objeção que ele está tendo e você resposta e faz a compreensão acontecer. Quando você utiliza esse gatilho mental no formato de pergunta e automaticamente já trazendo a resposta, quando você falar por quê? E daqui a pouco responder por quê? Isso é assim, 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 assado. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Um cara tava na beira da praia pescando. Ele jogou a vara no mar, pá, e ficou ali parado olhando para a ponta da vara para ver se pegava um peixe. De repente, ele olha assim para dentro do mar. E aí, ele olhando pro mar, né? E aí sai uma pessoa de canoa, assim, de uma lanchinha pequenininha, mas tinha uma grande lancha ali parada, uma coisa gigante. Ele falou assim, caramba, o cara tá espantando meus peixes. Mas a lancha veio, parou na beira da praia, um cara desceu, jogou uma vara de pescar também no mar e começou a pescar da areia, igualmente a ele. E então, esse cara chega próximo e pergunta para ele, olha, você é pescador, né? Que bacana, pescar é tão bom, né? Me explica o porquê de você pescar. Aí o cara, eu pesco porque eu gosto pra caramba de pescar, mas eu como o peixe que eu pesco. Aí ele falou assim, olha, por que ao invés de você comer esse peixe que você vai pescar hoje, por que é que você não vende esse peixe? Porque se você vender esse peixe, você vai comprar uma outra vara de pescar. E aí você vai ter 2 varas de pescar. Com 2 varas de pescar, você vai lançar no mar e você vai pegar 2 peixes. Aí sim, um você vai tirar para comer, o outro você vai vender. E aí você vai comprar a 3ª vara de pescar. Com 3 varas de pescar, você vai pegar 3 peixes por dia. Um você tira para comer, 2 você vai vender. Olha que bacana, aí você vai comprar mais 2 varas e agora você já tem 5 varas. Com 5 varas de pescar, você vai pegar 5 peixes por dia, um você vai tirar para comer, os outros 4 você vai vender. E aí você vai comprar 4 varas de pescar mais, você vai ter 9 varas de pescar. Com 9 varas de pescar, você vai pegar 9 peixes por dia, um você vai tirar para comer, 8 você vai vender. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai comprar uma rede de pesca para você. Com uma rede de pesca, você vai simplesmente pegar 100 peixes por dia. Um você vai tirar para comer, 99 você vai vender. Você vai comprar 10 redes de pesca. Você vai pegar 1000 peixes por dia. Um você tira para comer, 999 você vai vender. E aí você vai comprar, sabe o quê? Um barco de pesca para você. Com um barco de pesca, amigo, você vai pegar 10.000 peixes por dia. Com 10.000 peixes por dia, um você vai tirar para comer. 9.999 você vai vender. E aí você vai comprar uma frota de barcos de pesca. Com a frota de barco de pesca, você vai pegar tantos peixes, mas tantos peixes. Umzinho só você vai tirar para comer. Os demais você vai vender. Aí sim, você vai comprar uma lancha para você. Igual aquela dali que tá ali parada. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o bote, vai sair com o bote até a beira da praia e você vai lançar a sua vara no mar. Nesse momento, a vara desse cara começa a puxar e bateu um peixe lá. E daí ele, só um minutinho,
Ele começa a puxar, né? O peixe estava ali dando trabalho a ele. E o amigo, olha, por que você está me contando essa história toda? E ele puxando o peixe. Ah, eu já te explico já. E puxando, puxando, puxando. Eis que o peixe aparece na areia. Aí ele vai, pega o peixe, traz na frente do cara e fala assim, olha, eu te contei essa história toda para você ter o seguinte prazer. Para você pescar com o prazer. Você ver sua lancha ali, ver que isso tudo daqui poderia ter um outro formato se você parasse para perguntar o porquê que você faz isso. Por que você precisa pescar para comer, não é verdade? Eu não pesco para comer. Ele foi, tirou o anzol da boca do peixe, deu um beijo no peixe e soltou o peixe na beira da praia. Vamos agora entender os porquês aí. O porquê no meio do caminho, ele poderia, no momento que ele começa a falar sobre a quantidade de coisas que ele foi conquistando, por ele estar ali naquele hábito comercial, né? Ele não pescava para comer, mas ele pescava para vender. Esse cara, ele poderia pensar, tipo assim, mas quem disse que eu não sou feliz pescando dessa forma? Eu sou feliz aqui, pescando assim, eu não preciso dar essa volta toda para voltar, ter esse trabalho todo para chegar aqui e voltar e pescar. Mas ele foi explicando os porquês. Por que você pode comprar isso? Por que você pode fazer isso? Porque e aí o sentido foi para um outro lado. Então assim, moral da história, se você explicar sempre um motivo pelo qual você faz aquilo, exemplo, existe uma promoção, a promoção está acontecendo, e então chega uma pessoa para fazer uma compra na loja, né? Nossa, mas isso está tudo muito barato, mas por quê? Vira o vendedor, porque meu chefe resolveu fazer essa promoção. Caramba! Isso é enfiar na goela abaixo do consumidor e não passa. Agora, quando você explica o porquê dessa promoção está acontecendo, olha, nós recebemos uma quantidade muito grande no estoque. E assim, a gente resolveu baixar esse estoque porque novas mercadorias estão chegando e a gente não vai poder colocar no local. Então assim, quem estiver na loja vai aproveitar porque é uma espécie de promoção relâmpago. Ela vai durar 3 dias. Quando você explica, você ativa aquele menino ou aquela menina que questionava as coisas lá atrás. Sabe quando a gente é pequenininho, que a gente questiona tudo? Então, você explica o porquê, mas agora você quer fazer a venda acontecer mesmo? Pergunte e responda. Pergunte para o cliente e já responda para ele. Por que essa promoção está sendo assim, assim, assado? Mas aí você vai me perguntar por que a gente resolveu fazer um estoque para um monte de pessoas virem até aqui. A gente está fazendo essa promoção porque estava lotado o estoque e a gente precisou diminuir. A palavra porquê, ela continuou na minha vida e eu fui colocando ela dentro dos meus projetos. Eu criava um projeto e ali vinham os meus próprios questionamentos, né? Eu buscava uma explicação daquilo dali que eu tinha feito e estava na hora de apresentar o projeto aos clientes. E eu sempre em uma reunião, eu sempre fazia perguntas e respostas. Vinícius, por que você chegou 30 minutos antes? Então, na reunião, né? Eu chegava 30 minutos antes e a primeira coisa que eu falava quando eu chegava, deram para mim a palavra e estava na hora de eu falar, eu fazia a seguinte coisa: vocês vão me perguntar o porquê de eu ter chegado 30 minutos antes. E eu vou te explicar o porquê aqui agora. Porque eu preciso de 30 minutos a mais, além da explicação, porque eu vou trazer uma novidade que não está dentro desse contexto aqui. Mas eu tenho algo incrível para vocês. Quando eu explicava as coisas, parecia que ali eu já abria a mente do cliente para ele escutar várias outras coisas que eu tinha. Mas o segredo das apresentações que davam certo dos meus projetos era a palavra porquê. Um dia eu resolvi testar o porquê dava certo. Eu falei assim, olha, a base desse projeto que eu vou apresentar vai ser porquê. Então assim, eu estava em Salvador e criei uma proposta de carnaval e eu, observando os foliões, eu vi que o sol muito forte em Salvador, né? Então
aquela coisa de se hidratar, buscar ali uma água, comprar uma água, de se refrescar, de dar um mergulho no mar e voltar pro trio. Eu falava assim, caramba, e para aquelas pessoas que não descem aqui para ele ir ali dar um mergulho no mar? Como elas fazem para se refrescar? Imagina uma avenida, um calor filho da mãe, e as pessoas querendo se refrescar. E eu falei assim, caramba, eu vou ter uma ideia. Olha, aí eu comecei a projetar, né? Fui para minha empresa, comprei uma lata da cerveja a qual eu estava divulgando. E eu comecei a olhar para aquela lata, eu falei assim, caramba, e se as pessoas dessem um mergulho na lata? Tipo assim, mas como que elas iam entrar na lata? A lata ia ficar pequenininha, não ia dar para a pessoa entrar. E se eu fizer grande demais, eu vou ter que colocar uma escada. E aí as pessoas podem subir, aquela coisa de carnaval, cair. Cara, eu tenho que ter uma ideia genial, assim. E aí, essa marca tinha um ícone na época que era uma mãozinha assim, ó, de legal, né? Eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a lata, vou colocar um aplique nela com uma mão saindo assim e vou colocar pulverizadores nessa mão. Toda vez que a pessoa passar por essa lata gigante, é como se fosse um portal. Ela vai ficar ali debaixo olhando para aquilo e aquela nuvenzinha de água bater nela e isso vai refrescar ela. Pronto, refrescar tem a ver com a cerveja gelada. Pronto, fechei. Eu fui lá apresentar o projeto ao cliente e aí foi no momento que eu descobri que o porquê era tudo. E não precisei falar nada. Eu entrei com perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Olha, eu trouxe um projeto para vocês na apresentação. Eu trouxe um projeto para vocês porque eu tenho certeza que esse projeto é o que os foliões gostariam de ver na avenida. Porque eu vou colocar uma lata de tamanho gigante para fazer o diferencial na avenida. Porque, primeiro, ela é grande, tem visibilidade, tá? 2, o folião vai parar embaixo dela. Por que esse folião haveria de parar embaixo da lata? Porque eu instalei no tal aplique um monte de pulverizadores e o cliente vai parar ali embaixo porque ele quer se refrescar. E aí você vai me perguntar assim, Vinícius, por que eu haveria de colocar 10 latas dessa na avenida? Porque vai ser uma espécie de ponto de referência. Eu estou aqui na lata, no projeto tinha lata 3. Eu estou aqui no portal da lata 3 ou na lata 3. Porque o cliente se perde na avenida. E às vezes a gente se perde. Onde você está? Qual é o ponto de referência? Não tem ponto de referência. Porque a maioria das pessoas que estão na avenida não conhecem Salvador. Então, tipo assim, eu estou aqui, aonde? Se é tudo igual. É uma avenida só. As latas poderiam ser um ponto de encontro. Eu falei na apresentação. E por isso que o porquê de pergunta e porquê de resposta, eu só fiz isso. Perguntei e respondi. Perguntei e respondi. Perguntei e respondi. No final, o cliente sabe o que ele fez? Ele não me questionou nada, absolutamente. Ele apenas aprovou o projeto. Eu falei assim, caramba, esse gatilho mental, ele é muito forte. Ele é uma loucura. Quando você pergunta para as pessoas algo e já responde, é esse que é o segredo, então, desse gatilho. Por isso que quando eu escuto um monte de gente dando explicações científicas, a pessoa estava na fila, e a fila, ela chega na fila e pergunta para uma outra, dando uma explicação esfarrapada que ele tinha que ir na frente, passar na frente, e aquilo foi... o dado mostrou que quando você explica para as pessoas aceitam aquilo, mesmo que a explicação seja esfarrapada. Eu falei assim, gente, como é que eu vou explicar isso ao meu cliente, uma coisa esfarrapada? Como que eu vou falar com ele, tipo assim, isso acontece porque é assim. Não pode, não pode. Você tem que se aprofundar. Você tem que começar
a criar esses questionamentos. Lembra quando eu falei para você que eu comecei a questionar tudo e eu via que meus amigos não questionavam nada, só apenas aceitavam. A gente aceita tudo da vida. Não pode ser assim, porque automaticamente aquilo na nossa cabeça não é uma resposta, não é uma resposta válida. Você não endossa coisas assim. A não ser que você é essa pessoa tapada. A pessoa tapada, ela não quer saber a explicação de nada. Ela quer aquilo ali, não explica, você não precisa dar explicação de nada. Mas explicar as coisas torna o seu filho muito mais preparado para viver a vida, porque ele não aceita tudo. Olha, eu poderia ter tido um destino diferente deste, se não fosse a vontade de fazer meu pai compreender que aquele tipo de resposta que ele me dava era uma resposta sem pé e sem cabeça. Que resposta é essa? E os pais fazem muito isso com o filho. O filho vai crescendo. Por quê? Porque eu quero a partir de agora e ponto final. É assim que os pais respondem. É assim que você se prepara? É assim que você prepara seu filho? Imagina, ele vai em uma loja, não tem explicação não. O valor é esse aqui, ponto, ele vai aceita. Por que isso? Porque é assim mesmo. Por que você tem que fazer mais um curso esse ano? Porque é assim e acabou. Não pode. Não pode, você não vai. Não há conquistas se você não buscar as explicações do que acontece com o que acontece ali. Se você chega numa loja, se você chega num escritório, uma pessoa está querendo te apresentar. Se a ideia é venda, entenda, se você quer vender algo, você tem que explicar, fazer a pergunta e responder. Porque o gatilho do porquê, ele é preciso, ele vai na alma. Me esclareça aí para eu entender que loucura é essa que vocês criaram aqui. Olha, se você utilizar o porquê com seu chefe, também vale. E o chefe seu utilizar para os seus funcionários. Porque tem que dar explicação, não pode ser goela abaixo, tem que ser assim. A autoridade vai ser assim, acabou. A promoção é essa aqui, acabou. Não pode ser assim. Esclareça. Você, ao mesmo tempo que você responde às pessoas, aquilo serve como um gatilho de aceitação. Elas aceitam porque você me explicou. Porque desde pequenininha a gente questiona as coisas e não responde da devida forma. Então, automaticamente, eu sei que aquela resposta não tem validade. Porque a resposta é sem pé e sem cabeça. Igual como meu pai fazia lá atrás. Porque tem que ser assim. Quando a criança recebe um tratamento de respostas a tudo que ela questiona, tenha certeza que essa pessoa é muito mais resolvida lá depois. Um chefe, por exemplo, uma pessoa que administra uma empresa, quando ela coloca goela abaixo alguns procedimentos internos, tenha certeza, ninguém aceita. Ele pode até fazer, ele pode até seguir aquilo, mas aceitar mesmo ele não aceita. Porque você não explicou. Você tem que explicar por que as pessoas devem chegar 10 minutos antes. E aí você colocou aquilo como um enorme procedimento. Não! Faça a pergunta e responda o porquê. Tem que ter essa resposta para ter aceitação, tá bom? Se você quiser que o seu cliente compre algo de você, faça a pergunta, porque esse gatilho mental do porquê, ele é muito, mas muito poderoso. Porque eu sempre tenho que pedir para as pessoas darem um like aqui nos vídeos que eu coloco. Ninguém explica o porquê. Fala assim, dá um like aí, olha. É goela abaixo. Eu tô fazendo isso como um gatilho mental, né? Por que você deve dar um like? Vou te explicar. Toda vez que a pessoa dá um like, que curte, o que acontece? O YouTube e as redes sociais começam a entender que o público gosta daquilo. E aí ele pega esse conteúdo meu e vai lá em outra pessoa que não sabe nem quem eu sou. E ele vai lá e entrega para ele esse meu vídeo. E aí, o primeiro vídeo, aí daqui a pouco ele entrega para outra pessoa, e daqui a pouco, quanto mais pessoas, é como se fosse assim um perímetro, sabe? Então assim, dentro da minha cidade, eles começaram a curtir, ele entregou para, sei lá, entregou a São Paulo, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de São Paulo curtiu, ele vai e entrega para demais, um monte de pessoas que buscam sobre aquele tema de São Paulo. Daqui a pouco ele fala assim, nossa, estão gostando, então agora vamos aumentar o campo, vamos começar a entregar esse vídeo do Vini para o Brasil. E aí, a gente começa a ter o quê?
Porque quando a gente chega aqui na frente da câmera para filmar, falar alguma coisa para vocês, nós estamos doando informação. E no momento que você doa, o que você quer? Caramba, eu gostaria que várias pessoas tivessem contato com isso. E a maneira, o que a gente chama aqui no mundo digital, é que da maneira orgânica eu vou distribuir essa informação para todo mundo. Então, o que significa dizer que os mecanismos de busca, toda vez que alguém colocar lá gatilho mental X, ou escrever gatilho mental, de tanto que as pessoas estão vendo, o Google ou as outras redes vão lá e fazem a entrega. Até porque é uma negociação, né? Eles precisam colocar coisas para você ver que você gosta. E no momento que você gosta de ver alguma coisa, sabe o que acontece? Eles colocam uma publicidade no meio para eles ganharem dinheiro. É assim que funciona. E não tem. E eu vejo que é uma organização comum, venda e compra. É normal. E te explicar o porquê disso. Então, toda vez que uma pessoa falar algo para você e você ficar com questionamentos, ela não está aplicando em você o tal gatilho. E aí realmente cabe ali uma desistência até. Então, por que você deve dar um like? Porque eu te expliquei tudo isso dessa forma, que tem que seguir um caminho até você ganhar uma autoridade no meio digital para você realmente ficar conhecido e as suas mensagens serem passadas para mais pessoas. Eu espero que esses gatilhos mentais facilitem você para vender mais. Quando o cliente estiver na sua frente e você aplicar esse gatilho do porquê, ele vai contribuir para a sua venda acontecer. Mas não se esqueça, sempre tem que vir um porquê separado, ok? Que você está fazendo uma pergunta e um porquê junto, porque você deve responder a pergunta que você mesmo fez. Não utiliza a coisa sem pé e sem cabeça, não. Olha, esse produto tá na promoção porque ele agora a gente vai tá fazendo uma queima de estoque, tal. Não, faça a pergunta para o cliente. Por que o senhor acha que nós resolvemos colocar isso em promoção? Vou lhe explicar. Porque estava lotado o nosso estoque e a gente resolveu diminuir. Muda tudo. Na apresentação de um projeto, faça milhões de porquês em pergunta e um monte de porquês em resposta. E aí você vai chegar lá pro cliente preparado e vai ser o que eu chamo aqui de gol, de placa, strike, bingo, você vai fazer a venda acontecer. Meu nome é Vinícius Belém para os desconhecidos, mas para você que já me conhece, nosso tratamento vai ser assim, me chame de Vini, tá bom? Grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ô mãe, por que você não tá querendo me dar a bala, mãe? Porque você está sempre com essa barriga inchada e eu não quero mais que você esteja com a barriga inchada, menino. Não! Mãe, eu quero bala. Daí a mãe não dá a bala pro filho. Beleza. Dias passaram e aí a mãe, de novo, com o mesmo formato. Mãe, eu quero, por favor, quero sair pra brincar de futebol, mãe. Por que só não quer deixar, mãe? Por quê? Porque eu quero. Tem que ser assim, é porque eu quero. É a resposta da mãe. E aí o menino sempre com essa situação. Mãe. Por quê, mãe? Por quê? O menino passa a vida inteira falando por quê. E sempre na cabeça dele vem chorar e perguntar o porquê. Sabe? Por quê? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você faz aquilo? Beleza, esse menino vai crescendo. E a mãe sempre vai respondendo ele dessa maneira. Menino, por que não? Menino, por que sim? Menino, por que isso? Por que aquilo? Ela não dá os detalhes. E o menino, obviamente, vai crescendo. E chega uma determinada época, ou um momento, que esse garoto arruma uma namorada. E aí ele vai, leva a namorada pra dentro de casa, se tranca no quarto, a mãe bate lá. Menino! Ô menino, abre essa porta aqui, menino! E aí quando ela abre a porta, os dois estão nus.
A mãe olha para aquilo. Por que é que você trouxe essa garota para dentro de casa? Me explica por que você fez isso? Porque sim. Foi a resposta dele. Tempos depois, essa garota aparece grávida. E o pai da garota, enlouquecido, porque a garota era novinha, os dois eram menor de idade, 14 anos, 13 anos. Os pais, reunião dos pais, né? Os pais são chamados não, né? Os pais se reúnem e aí está ali na hora de dar explicações. Botaram os dois na frente e eles estão todos ali e tal. E é uma família conversando com ele. Vira o pai da menina. Por que é que você levou a minha filha para dentro do seu quarto para você fazer essa loucura? A resposta dele era sempre assim, ó. Porque eu quero. Daqui a pouco, você engravidou a minha filha. Por que é que você engravidou minha filha? Porque eu quis. A resposta do menino era sempre assim. Ele simplesmente imitava o formato de vida que ele teve. As perguntas, os questionamentos na mente dele deveriam ser respondidos curto e grosso. Então, se você quer que um formato igual a esse não aconteça, explique mais, dê mais explicação. Por quê? Porque toda vez que você come uma bala, essa bala tem muito, mas muito açúcar, é muito doce. E quando você chupa essa bala, ou quando você come um doce, você fica sem dormir. Você fica mais agitado. E a mãe não quer que você fique agitado. Por quê? Porque eu te amo muito. Porque eu quero o seu bem. Porque você é a pessoa mais especial da minha vida. Eu quero, mãe, eu quero. Eu não vou te dar. Porque você não pode chorar dessa forma para você conquistar algo que não tem valia alguma. Por que chorar tanto por causa de uma bala? Você não precisa ser assim, mãe, mas eu queria tanto. Vamos fazer o seguinte, ó. A mãe vai fazer a seguinte, nós vamos fazer aqui eu vou dar para você algo, mas eu vou lhe entregar essas balas que você quer no sábado. No sábado você vai chupar bala e eu não vou te dar uma não, que agora você só quer uma. Porque eu acho que quando você realmente parar para chupar uma bala, você tem que degustar os sabores dela, não é ficar mastigando assim sem... A mãe vai dar para você uma bala de sabor tal, porque vai ser o dia de muita felicidade para você. Entendeu aí? Entendeu que quando a gente explica, a gente não fica... E nem tem o caso desse garoto que engravida a menina e é porque sim ou porque não. Porque sim, porque não. Porque sim e porque não, não vai te levar a lugar nenhum. Então, fica aqui uma mensagem pra você e tomara que você adote esses pensamentos de gatilhos também em casa. Porque responder um porquê da forma devida, dar os devidos esclarecimentos, muda tudo. Essa criança vai crescendo e no futuro ela não aceita tudo que dão a ela. Ela não aceita, ela questiona o porquê. Por quê? Porque o ministro da Fazenda adotou esse critério assim, assado. E aí ele faz a pergunta e ele fala assim, não, eu sou contra isso, eu não aceito. Ele não engole qualquer coisa, sabe? Ele tá ali na sei lá, numa fila de aeroporto e daqui a pouco ele vê algo acontecendo que é diferente do comum, ele não aceita. Porque chegou, os voos foram cancelados, vocês vão ter que ficar aqui até amanhã, então a gente vai doar para você aqui um local para vocês ficarem, vocês vão para um hotel. Calma um pouquinho, não é assim também não. Não é só aceitar não, tem que ter um porquê. Qual é o porquê? Vamos perguntar, por quê? Porque o voo atrasou e porque a gente ficou sem aeronave, ok. Mas por que me levar para aquele tal apartamento lá? Eu não conheço nada aqui. Porque se fosse diferente, ele é... Porque sim, ok. Porque tem que ser assim.